Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão em Parauapebas, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. E nessa oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de juvenis, a qual tem como tema os símbolos da igreja nas Escrituras. Os irmãos sabem quais são os símbolos da igreja nas Escrituras Sagradas e qual é o maior símbolo, o símbolo que demonstra um relacionamento da igreja com Jesus Cristo, a qual é relatado também nas Sagradas Escrituras. Este símbolo mostra a fidelidade que a igreja deve ter com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é fiel com a igreja. É isso que nós veremos aqui um pouco mais nesta lição deste dia. O texto principal dessa lição está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vemos aqui 4 aspectos a qual Deus já demonstra que a igreja do Senhor Jesus ela é a geração eleita. Por quê? Porque a igreja foi escolhida, o povo da igreja, os membros da igreja, ela foi escolhida mesmo desde antes da fundação do mundo, é o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós fomos predestinados como filhos de Deus em amor, é o que diz também Efésios capítulo 1, versículo 5. A igreja do Senhor, ela foi escolhida como geração eleita, como sacerdócio real, para que nós possamos então interceder e falar, testemunhar das grandezas de Deus para com o povo. A nação santa, a igreja agora é composta não apenas por judeu, mas agora tem judeu, tem grego, tem estrangeiros, tem brasileiros, tem alemão, tem todos os povos agora incluídos dentro da igreja, e é a nação santa de Deus, agora no Novo Testamento falando, e também é o povo adquirido. Esta igreja, meus queridos irmãos, amigos, ela tem uma função e uma referência, um simbolismo importante nas Sagradas Escrituras que demonstram, para todos que aqui estão, para aqueles que são de Cristo, o relacionamento que esta igreja deve ter com Jesus Cristo. O simbolismo nas Sagradas Escrituras, ela vai nos demonstrar a quem nós pertencemos, para quem nós devemos tributar louvor e adoração, e qual é a nossa verdadeira residência, o nosso verdadeiro lar. Efésios capítulo 5, versículo 24 ao 27, é a leitura bíblica em classe desta lição, a qual vai tratar sobre o corpo de Cristo, o 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 14, também que vai tratar sobre o corpo de Cristo, e Efésios capítulo 5 vai tratar sobre a noiva de Cristo. Cristo é o nosso noivo e nós somos a igreja de Jesus, é a noiva de Cristo. É um dos simbolismos que demonstram este relacionamento que a igreja deve ter com Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja deve ser fiel a Jesus, porque nós temos uma aliança com Jesus. Do mesmo jeito que Cristo é fiel conosco, a igreja também ela deve agir com fidelidade perante ao noivo, perante a Jesus Cristo. E é isso um dos simbolismos que a nossa lição vai tratar aqui, inclusive é o primeiro ponto, onde vai dizer que a igreja é simbolizada como a noiva de Cristo.
Uma das várias simbologias atribuídas à igreja na Bíblia é a figura de uma noiva. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo traça uma comparação entre a relação conjugal e o amor genuíno que precisa haver entre os cônjuges, ou ao Cristo por sua igreja. Assim como a noiva, ela está adornada, ela está compromissada para o momento do seu casamento com o noivo, através de um simbolismo que nós vemos aqui, uma aliança, né? Uma aliança de noivado. Também nós devemos, a igreja do Senhor deve prestar, né, fidelidade a Jesus Cristo e esperar com alegria o momento do seu casamento, o momento das bodas do Cordeiro, a qual nós estaremos celebrando com ele no céu, nos céus. E as bodas do Cordeiro, o grande casamento que acontecerá no céu, é relatado através do livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, a qual vai tratar deste grande casamento, né, deste grande momento em que a noiva se une com o noivo e celebram então este grande momento de alegria, a qual os dois estarão juntos para todo sempre, morando na eternidade, morando no céu. Então, este simbolismo da noiva de Cristo, nós somos a noiva do Senhor, a noiva de Jesus, e nós estamos preparados, né? Estamos nos preparando, melhor dizendo, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, que é um texto da nossa leitura bíblica em classe, vai dizer: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo pela igreja, a fidelidade do Senhor para com a igreja foi tamanha, e a comprovação deste amor foi tão grande que o próprio Cristo entregou a sua própria vida pela igreja do Senhor, pela igreja de Jesus Cristo. Este amor que o marido deve ter pela esposa deve ser um amor como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela, a si mesmo se entregar a sua própria vida por ela. E a igreja, em contrapartida, deve amar o noivo, deve respeitar o noivo, deve entregar honras ao noivo por causa deste tão sublime amor a qual ele demonstrou na cruz do Calvário por todos nós. O primeiro ponto dessa lição, subtópico, vai dizer a lealdade e devoção da igreja. A igreja figurada como noiva salienta a lealdade, devoção e fidelidade que ela precisa ter por Cristo. Então é isso que eu disse agora há pouco, a lealdade, ela precisa ter esta fidelidade, esta lealdade, porque Cristo, ele se entregou a sua própria vida para que a noiva de Cristo pudesse então estar se preparando através das Sagradas Escrituras e do relacionamento com Deus, a se encontrar com Ele nos ares. E ela precisa também se manter pura e virgem, é o que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, a qual o apóstolo Paulo, ele afirma: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação de alimentar a noiva, de dar um alimento sólido para a noiva, de falar para a noiva as grandezas do Senhor, de ter um cuidado com a noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor, para que no dia que Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, esta noiva está preparada, pura, para receber o marido. E a pureza aqui, ela é simbolizada pela santificação. Em Hebreus 12, versículo 14, vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É preciso a igreja
passar por este processo de santificação para que no futuro ela possa ser apresentada a Jesus como uma noiva pura, né? uma virgem pura para o marido. Para o marido, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui a respeito desta devoção que a igreja deve ter e dessa lealdade que a igreja deve ter ao seu marido. Segundo o subtópico, a comunhão de Deus com o seu povo. A ilustração sobre a igreja como noiva descreve a comunhão, a aliança de Deus com o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que o apóstolo Paulo exorta os crentes, a igreja, a se apresentarem como uma virgem pura a um marido. Diferente de Israel, nação eleita de Deus, mas que rejeitou o Messias e por isso foi considerada como uma esposa repudiada de Jeová. Jesus Cristo veio para os seus, o Messias veio da nação de Israel, o Messias veio com sangue judeu, se apresentou, né, para o povo de Israel, e o povo de Israel, a grande maioria, rejeitou, né, a maravilhosa luz, rejeitou esta tão grande obra de Deus para com este povo. E por isto, esse povo também foi rejeitado temporariamente por Jeová. É o que diz aqui Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Irmãos, não querem que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, até que todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que não são judeus, os gentios, possam então ter a oportunidade de se achegar a Deus e se apresentar a Ele. A plenitude dos gentios é esta expansão do Evangelho por todo o mundo, até que chegue o quê? A plenitude do gentio. E aí o versículo 26 vai fechar dizendo: e assim todo o Israel será salvo, né, como está escrito: virá de Sião o Redentor e desviará de Jacó a impiedade. Assim como Jesus Cristo veio do povo judeu, no final ele virá, né, após o Evangelho ter alcançado todas as nações, e ele virá na ocasião da sua vinda gloriosa, né, salvar, né, Israel, que estará sendo oprimido pelo anticristo. Nós temos aqui um vídeo que fala da diferença entre o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Para os irmãos poderem entender melhor essa questão da salvação total de Israel no final dos tempos, era importante os irmãos assistirem também, né, este vídeo, esta aula sobre a diferença do arrebatamento e da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Está na playlist, se eu não me engano, parece que no terceiro trimestre, ou é no segundo trimestre de 2020. Tá bom? Continuando aqui, terceiro subtópico, a noiva e o noivo viverão juntos por toda a eternidade. Os verdadeiros crentes devem ser leais a Cristo, fiéis, santos e irrepreensíveis, pois só assim participarão do casamento que está por vir, a saber, as bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro é um grande casamento que acontece, que é simbolizado dentro da nação judaica, que é chamada também de bodas do Cordeiro, e este grande casamento é feito durante 7 dias, e este povo celebra com alegria este grande casamento. O apóstolo João, falando aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, ele fala também que nós estaremos celebrando esta boda, este grande casamento, com Jesus nos ares, na ocasião, então, do período em que a terra passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada e nós estaremos com o Senhor celebrando as bodas do Cordeiro, e na terra estará acontecendo, então, o período da grande tribulação, que é os 7 anos de grande sofrimento. O segundo ponto dessa lição vai tratar o seguinte: a igreja é simbolizada como o templo de Deus.
Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, a igreja de Cristo é simbolizada como o templo edificado sobre o fundamento que é Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20. Nós, os crentes, salvos em Cristo, somos as pedras vivas, né? Conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Esta pedra viva que faz parte deste edifício, né? Que está sendo construído para a glória de Deus. A igreja do Senhor é o templo vivo do Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela tem esta função. Agora, nós, como pessoas particulares, membros particulares do corpo de Cristo, nós somos agora o templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer também: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Então a igreja simboliza o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, que está nos conduzindo a todo momento. Nos conduzindo a todo momento. O terceiro ponto dessa lição, ela vai tratar sobre a igreja simbolizada também como corpo de Cristo. A igreja é muito mais do que uma organização. Deus a constituiu como um único corpo, vivo e ativo, tal qual o corpo humano composto de muitas partes diferentes, com várias ramificações. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 27. Nós somos membros do corpo de Cristo. E o próprio Cristo, ele é a cabeça deste corpo. É o que diz em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 18. Que o próprio Cristo é a cabeça. E como ele é a cabeça desse corpo, ele conduz a igreja, ele conduz esses membros para a glorificação de Deus Pai. E qual é a função deste corpo de Cristo, falando espiritualmente falando? Primeiro, é a unidade, muitos membros, mas um só corpo. Segundo, ele demonstra espiritualmente falando também este corpo da diversidade, que é membros e funções diferentes integrados, e também a mutualidade, que é um só corpo, como muitos membros distintos para todos agindo mutuamente como bem comum. Terceiro subtópico, a igreja também é um organismo vivo. Temos dentro do nosso organismo denominacional e igreja, falando assim de maneira geral, nós somos um organismo vivo que estamos agindo, pregando, evangelizando, anunciando as grandezas de Deus independentemente. Por quê? Por causa do amor de Jesus Cristo, por causa do amor de Cristo para com a igreja. Procuramos com amor trazer mais pessoas a vir ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Por causa deste amor que Deus entregou por nós na cruz do Calvário, nós também somos chamados e temos esta missão de anunciar as grandezas do Senhor como um organismo que procura trazer mais vidas ao encontro de Jesus, que procura trazer mais vidas ao encontro do Senhor Jesus, porque sem esta missão que a igreja tem como organismo vivo, ela não se torna um organismo vivo, porque o organismo vivo, ele se movimenta, ele faz algo para glorificar a Deus, para glorificar a Deus. E é isto que é a nossa missão. E é este simbolismo que as Sagradas Escrituras demonstram a respeito da igreja, do Senhor Jesus como a noiva de Cristo, para que ela possa, através do amor que sente pelo noivo, anunciar as grandezas de Deus e mais pessoas sentirem também este amor, dentro da instituição espiritual que se chama igreja. Tá bom, meus queridos? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Rápidos comentários aqui.
Até a próxima aula, nós estudaremos na próxima aula um pouco sobre o propósito da igreja. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.